Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Esse é o projeto S17, onde todo sábado eu, engenheiro Paulo Andrade, venho aqui conversar com vocês e comentar um pouco mais sobre o orçamento de obras. Então cada sábado a gente tenta trazer um conteúdo, um assunto, ou geralmente também perguntas e respostas, para a gente ter esse contato mais direto e mais próximo. Realmente eu consegui desmistificar o orçamento de obras para vocês. É todo sábado às 17 horas, simultaneamente no Instagram e no YouTube. Sinta-se à vontade de participar todo sábado conosco, tá bom? Então hoje a gente vai começar com uma pergunta que o Adriano deixou aqui, tá? O Adriano já deixou no chat do Instagram aqui. Vamos lá. Boa tarde, tem como calcular só a mão de obra pelo SINAP? Adriano, tem sim, tá? Tem. Dentro da SINAP tem as composições de preços unitários. O que são as composições de preços unitários? É aquela composição realmente que contempla os insumos de cada serviço. Então tem o serviço, um exemplo, a alvenaria, e esse serviço alvenaria, ele é composto, tem a sua composição de preço unitário, que é composta pelo pedreiro, pelo servente, os insumos, a areia, o cimento para fazer a argamassa de assentamento dessa alvenaria. Então tem os insumos, e dentro desses insumos tem a mão de obra. Então você consegue fazer um orçamento só de mão de obra através da SINAP, pegando essa composição de preço unitário dela, abrindo realmente esses insumos e pegando a composição tanto de pedreiro para tantos metros quadrados de alvenaria, tanto de servente para tantos metros quadrados de alvenaria, e assim com todos os serviços que você queira orçar, tá bom? Basta abrir a planilha analítica da SINAP e fazer essa composição de preço unitário pegando apenas os insumos que contemplam a mão de obra. Você consegue fazer isso sim, tá bom, amigo? Beleza? Tudo bem, Adriano? Vamos lá então. Perfeito. Vamos lá. Beleza, Adriano. Qualquer coisa é só mandar aí. Pessoal, algumas pessoas têm dúvida se consegue me contactar durante a semana. Cara, é só mandar mensagem para mim no Instagram. Participa lá do grupo do Telegram, vai no link da bio, a gente tem um grupo do Telegram onde você consegue participar lá e conversar com a gente, ou manda mesmo mensagem no YouTube, ou direct no Instagram, que a gente tem um contato próximo também, tá? Eu sou de livre acesso, vocês conseguem conversar comigo qualquer horário do dia, a gente consegue conversar, porque eu também estou sempre atendendo os alunos, a gente está sempre trabalhando aí no dia a dia, às vezes é um pouco corrido, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas assim, só mandar mensagem, a gente vai conversando e se interagindo, tá bom? Bem legal, é um negócio que eu tenho meu, assim, esse contato bem próximo com vocês. Eu quero realmente desmistificar e ensinar vocês a fazer orçamento de obras, né? Tirar qualquer dúvida também de quem já tenha orçamento de obras. A gente consegue trocar informações. Tem muitas pessoas que me seguem aqui que elas trabalham com orçamento de obras e a gente, digamos que cria um contato também, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é bem legal isso. Então às vezes tem gente aqui também que não sabe nada e acaba que com essa conversa adquire o conhecimento, tá bom? O Felipe mandou aqui. Boa tarde. Projeto de reforma, você costuma fazer por meio da SINAP ou similares? Ô Felipe, a SINAP eu uso como uma base para os meus orçamentos, onde eu pego composições de preços unitários, tá bom? Quando é uma reforma mais municipal ali no teu município, no teu bairro ali, o que eu faço? Eu uso as composições da SINAP, mas eu adiciono os preços, os custos dos insumos, das composições desses serviços regionalmente. Então eu não uso o preço da SINAP. Eu pego a composição da SINAP, aí eu misturo, faço SINAP, CPOS, TCPO, faço essa composição de preço unitário dos serviços dessas reformas, tá bom? Mas o preço dela, eu utilizo os preços desses insumos, aquele preço regionalmente, tá bom? Aquele preço da loja de material de construção, do lado da obra ali e tal. Eu gosto de fazer isso, fica um orçamento muito mais assertivo e é o que eu indico para vocês, tá bom? Agora, fora se tipo assim, essa reforma está sendo uma reforma municipal, de repente uma licitação do órgão público, e esse orçamento, por mais que seja reforma, tem que ser
tem que ser apresentado um orçamento SINAP. Aí é outra história. Aí realmente você tem que usar as composições da SINAP e os preços da SINAP, depende também do que o órgão delimita. Geralmente a SINAP a gente usa bastante porque quando uma obra de licitação ela vem com recursos federais, normalmente esses recursos federais têm que ser apresentado o orçamento SINAP, tá bom? Depende de cada estado, cada região, enfim. E aí realmente você não tem como fugir, você tem que utilizar do orçamento da SINAP, por mais que seja uma reforma. Mas quando é obra realmente regional ali, do seu lado ali, seu vizinho, enfim, né, naquele seu município ali, utilize apenas as composições da SINAP, TCPO, CPOS, faz um catadão das composições e nessa composição adiciona os preços dos insumos regionais, tá bom? Bem legal aí, tá, pessoal? Perfeito? Tudo bem, Felipe? Pessoal do YouTube que está assistindo, tá? Se vocês estiverem me ouvindo, manda um oi no chat aí, que às vezes eu sempre fico com dúvida se o pessoal do YouTube está ouvindo ou não. Tenho um medo que às vezes as configurações aqui matam a gente, tá bom? Perfeito, pessoal? Alan Green, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tá tudo ouvindo aí, né? Alan, Marcelo, tá ouvindo tranquilo no YouTube aí, né? Perfeito, pessoal. Alan, vou responder a sua já em seguida, tá bom? Só vou responder mais uma outra aqui. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Beleza, pessoal. Vou colocar uma no Instagram aqui. E aí o pessoal do YouTube também eu vou narrando a pergunta, tá? Vamos lá. Olha essa pergunta aqui. As composições de serviços, eu preciso tirar das tabelas prontas ou posso fazer as minhas? Pessoal, toda a composição unitária de serviço, então a composição da alvenaria, o que compõe a alvenaria, o que compõe o chapisco, o que compõe o reboco lá mesmo, a mão de obra, os insumos. Cara, você pode fazer as suas próprias composições e é o que as grandes empresas fazem, os orçamentistas já têm grande experiência na área, eles têm as suas próprias composições. Por quê? Cada empresa trabalha de um jeito. Então, às vezes, a composição de preço unitário que você pega pronta lá na SINAP, na TCPO, na CPOS, não condiz com o jeito da sua empresa trabalhar. Então, cada empresa tem as suas próprias tabelas de composições, banco de dados de composições próprias, que aí o seu orçamento na empresa fica muito mais assertivo. Mas realmente quando você começa, você precisa pegar essas composições prontas e ir delimitando e definindo para o seu tipo de obra e a produtividade de mão de obra realmente da sua empresa. Mas você pode e deve, conforme for evoluindo como orçamentista e evoluindo na sua empresa, criar as suas próprias composições, montar o seu próprio banco de dados de obras próprias, composições próprias. Sendo assim, o seu orçamento fica muito melhor, muito mais assertivo, uma qualidade muito maior, tá bom? Então você pode realmente fazer as suas próprias composições, tá bom? Muito boa tarde a todo mundo que está chegando aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto S17. Tudo bem? Vamos lá, vamos responder a pergunta do Alan, que está lá no YouTube, tá bom? O Alan mandou assim, pessoal. Oi, como vender serviços de orçamento sem experiência na área? Então, Alan, para você começar a vender serviços de orçamento sem experiência na área, você precisa de, primeiramente, de parcerias. Tá? Então, quando eu comecei lá também a trabalhar com orçamento de obras, autônomo, montar meus serviços, realmente o ideal é você ter parcerias. Então, procure arquitetos, procure construtoras, imobiliárias que trabalhem com obras, corretores que vendam obras próprias, construtores. Toda cidade tem alguém ali que trabalha com obras, de repente uma pessoa que investe na área, faz as suas construções. Enfim, tem um leque vasto de opções para você, mesmo sem experiência na área, conseguir começar a montar algumas parcerias
para trabalhar nesta área. Então é muito fácil, eu te digo que é uma área muito vasta, você tem muito trabalho, pois poucas pessoas realmente sabem fazer um orçamento de obras corretamente. Agora você não precisa ter medo, tá? Você precisa treinar, trabalhar, batalhar para você cada vez seu orçamento ficar melhor, você ser mais reconhecido. Mas é o que eu te digo, cara, eu sempre digo para os meus alunos, digo para os seguidores aqui, cara, você que fez faculdade, você que conhece profissionais na área, alguma coisa assim, né? Chega em todo mundo e pergunta se ele sabe fazer um orçamento de obras do zero ao BDI. Se ele sabe fazer um orçamento de obras completo, ou se de repente, mesmo que ele saiba, ele queira trabalhar com isso. Cara, tem poucas pessoas no mercado trabalhando com isso. Quem trabalha e sabe fazer bem, sabe atuar com isso, consegue ganhar um bom dinheiro, pois é você, só você ali realmente naquele mercado. Então, arquitetos, a maioria não sabe fazer orçamento de obras. É muito fácil hoje você vender um orçamento de obras para alguém que você já fez o projeto. Então faça parceria com arquitetos. Arquiteto tal, você está fazendo bastante projeto arquitetônico, eu estou vendo que você está fazendo muitas casas em condomínios, casas grandes, luxuosas, casas de 500, 600 metros quadrados, um grande luxo. Cara, vamos fazer uma parceria comigo. Você vende o seu projeto e junto com esse cliente que te procura com esse projeto, vamos vender o orçamento da obra para esse cliente, para pelo menos ele ter os quantitativos da obra dele. Vamos fazer uma parceria. Cara, é muito simples, mesmo sem experiência, você começar a pegar orçamentos de obra, serviços nessa área. E é muito lucrativo, pois poucas pessoas sabem. Tá? Tanto que tem vários arquitetos que me procuram para aprender orçamento de obras, porque é muito legal você agregar no seu serviço de projeto o orçamento. É muito fácil vender um orçamento de obras para uma casa de médio alto padrão. O cliente vai querer saber quanto que ele vai gastar naquilo. O cliente vai querer saber qual que é o quantitativo de todos os itens e insumos da obra dele. Ele vai querer saber isso. E é muito fácil você embutir o valor desse orçamento junto do valor do preço do projeto. Então é bem legal, tá, Alan? Uma dica bem simples aí, tá, para você. Procure essas parcerias, arquitetos, engenheiros que trabalham com projeto, obra, e construtoras também. De repente você consegue fazer orçamentos para construtoras. Tá? Tem consultoras começando, às vezes o cara quer só pegar a obra e tocar a obra, tá? Tem muita construtora iniciando que é um ou dois, e ele pega para tocar a obra e você fazer os orçamentos das licitações, fazer as verificações, curva ABC, enfim. Cara, é muito fácil, tá, Alan? Tem muito serviço para você trabalhar, para você começar nessa área do orçamento de obras, e vai ser uma área muito lucrativa que eu indico para você, tá bom? Então a dica maiorzinha aí, digamos, para você começar agora, começar a engatinhar essas parcerias com arquitetos, tá bom? Cara, eu aposto com você. Você pode essa semana mesmo, Alan, essa semana mesmo, ir procurar arquitetos aí da sua região e depois você me conta o resultado, tá? Cara, todos os arquitetos vão te aceitar, vão te receber, você vai, faz uma visita no escritório deles, tá bom? Troca uma conversa, troca um bate-papo, toma um café com eles, explica para eles como eles vão oferecer esse orçamento de obras, tá? Cria uma planilha, cria um infográfico e entrega para eles, de hoje em diante você vai mostrar para os seus clientes isso aqui. Quais que são as vantagens de ter um orçamento de obras em mão? Quais que são as desvantagens de não se ter esse orçamento de obras em mão? Com um infográfico de vantagens e desvantagens de ter o orçamento de obras em mão, com certeza esse arquiteto vai conseguir vender logo nessa primeira semana para você um orçamento de obras, e assim você já vai começar a lucrar. É muito simples, cara, na primeira semana já dá certo, tá bom, Alan? Espero que a dica aí possa te ajudar, te realmente crescer profissionalmente, aí você consiga pegar os seus primeiros serviços em orçamento de obras. E dá certo, porque essa é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, e todos eles revoltam com feedback que realmente conseguiram parcerias lucrativas com arquitetos, imobiliários e afins, tá bom? Tudo bem, Alan? Vamos para uma próxima do Instagram aqui, que depois a gente tem uma pergunta no YouTube do Paulo Sérgio, tá bom? Beleza, Alan? Espero que possa ter te ajudado. Tudo bem, amigo? Vamos para mais uma do Instagram aqui. Beleza, vamos lá.
Com o aumento dos insumos atuais, pós-pandemia, o que fazer nos orçamentos? Tá, pensando nos orçamentos que já estavam prontos, primeira coisa, cara, ligar para todos, se tiver dentro do prazo de validade do orçamento, ligar para todos os clientes e falar, ó, cancela o orçamento, tá bom? Aconteceu comigo, a gente fez o orçamento de uma obra, cara, pós-pandemia agora, os insumos voltaram, tá? Os insumos voltaram a aumentar muito, teve insumos que dobrou a sua cotação. Então, primeira coisa, cara, ligar para os fornecedores, falar que está cancelado aquele contrato, aquela construção, aquele orçamento que você realmente executou, tá? Então, primeira coisa, ligar para os clientes. Segunda coisa, atualizar esses orçamentos. Falar para o cliente que você vai atualizar os orçamentos com os aumentos que tiveram e colocar o prazo desse orçamento muito pouco, tá? 1 semana, 2 semanas, porque os insumos estão muito voláteis. Então essa semana subiu, semana que vem de repente desceu. Então fala que realmente você vai atualizar esses preços e esses insumos, mas que o cliente precisa te contactar para você, antes realmente do início da obra, do fechamento da obra, para você verificar de novo essas cotações, tá bom? Então é um momento que a gente está passando de pandemia, pós-coronavírus, né, Covid-19, mas é importante você ter esse conhecimento para fazer essas atualizações dos orçamentos. E o orçamento que você está fazendo hoje, do zero, de uma obra do zero que está sendo orçada hoje, realmente deixe claro para os clientes que o custo por metro quadrado está variando muito por causa dessa questão dos insumos, a cotação dos insumos estarem sendo muito volátil, e adicione o que a gente ensina lá no curso do orçamento de obras, o prazo do orçamento de obras, coloca um prazo bem curto e adiciona uma cláusula, uma norma dentro do contrato de prestação de serviço dessa volatilidade. Dessa questão de estar volátil os preços e esses aumentos, tá bom? Então é assim que vocês vão trabalhar durante essa pandemia, e esses insumos crescendo muito, abaixando, enfim, tá uma loucura, tá, pessoal? Então, dentro dos contratos de prestação de serviço, nas observações dos orçamentos de obra lá, deixe bem definido e bem declarado essa questão dos insumos, dos orçamentos, e execute sempre a atualização desses insumos, tá bom? Alan, obrigado pela dica. Volta aqui para contar o resultado. Beleza, Alan, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Tenho certeza. Enumera aí os arquitetos da sua região, aí da sua cidade. Não precisa nem ser só da cidade, tá? Faz um andado na região aí. Cara, eu tenho certeza, no primeiro dia você já vai fechar uma parceria com um arquiteto aí, tá? E você vai ter que conversar mais, mais proximamente dele, e também ensinar ele a vender esse orçamento para os clientes dele, tá bom? Mostrando os resultados, as vantagens de se ter e as desvantagens de não se ter, tá bom? Vamos lá para a pergunta do Paulo Sérgio lá no YouTube. Paulo Sérgio Abreu mandou, pessoal: conforme a tua experiência, há muita variação de preços locais próximos às obras e os preços da SINAP daquele estado? Paulo Sérgio, tem sim, tá? Tem uma grande diferença entre preços regionais e preços da SINAP, tá? A SINAP, no fritar dos ovos, o preço por metro quadrado ali bate, realmente bate, porque é uma média estadual. Então o preço por metro quadrado de uma construção utilizando a SINAP vai bater com o preço do metro quadrado de você fazer uma construção ali na sua cidade. A questão é que nem todas as obras elas são compostas dos mesmos serviços. Então tem alguns serviços que de repente as pedras, os mármores, os metais vai ser mais puxado na sua obra. Então de repente a diferença daqueles serviços no seu orçamento é muito maior do que da SINAP. Digamos que a curva ABC, os itens 80% lá da representatividade da sua obra, às vezes estão muito diferentes com os orçados da SINAP, porque o da SINAP ele é uma média dos preços estaduais, então não vai bater com
aquele preço, aquela localidade, aquela regionalidade ali. Então é sempre muito importante verificar esses itens. No fritar dos ovos, o metro quadrado bate, mas depende do que a sua obra é mais composta. Se a sua obra é mais composta por pedras, metais, a sua obra é mais composta por concreto, então depende. Por isso que é importante fazer aquela composição da curva ABC lá e definir os itens A da curva ABC para você conseguir fazer essas análises, se está muito fora essa obra dentro de um item da Sinap. Então verifiquei lá, por exemplo, o concreto da minha região está um valor, né? Ou conforme a questão das pedras, mármores e granitos, na minha cidade está um valor. Cara, eu vou quantificar isso aqui, vou orçar na minha região e já vou dar uma olhada lá na Sinap, qual que é o valor. Define, acha os itens A, compara apenas os itens A da sua região com os itens A da Sinap. É importante, tá? Mas tem essa variação e alguns itens são muito grandes, tá bom, Paulo Sérgio? Então fique atento nesses itens. Tá bom? Tem outra questão também, cara, que muitos estados, a Sinap não tem uma composição própria, digamos que um preço próprio daquela cidade, daquele estado. Então tem muitos estados um pouco mais afastados, Paulo Sérgio, que você vai olhar lá que o preço tá SP. Então, apesar de ser uma composição do seu estado, mas o preço daquele insumo, ele está utilizando o preço de São Paulo. Então é importante você também analisar e definir dentro da composição do preço da Sinap, se aquele item é realmente um preço do seu estado, ou se a Sinap utilizou por falta de digamos que cotações no seu estado, não ter aquele insumo no seu estado, ele fez a cotação daquele insumo em São Paulo. Então vai dar uma grande diferença também nesse orçamento. Tá bom, Paulo Sérgio? Vamos para uma próxima pergunta aqui. Tem mais duas perguntas, pessoal. Quem quiser ir deixando sua pergunta no YouTube ou no Instagram, pode ir deixando. A gente está participando do nosso projeto S17, onde todo sábado às 17 horas a gente vem conversar e tirar algumas dúvidas aqui, ter um contato mais próximo em orçamento de obras, umas dicas mais gerais e mais específicas aqui para você. É bem legal esse nosso contato, essa nossa conversa. Tá bom? Então vamos lá. Próxima pergunta do Instagram, nossa penúltima, se ninguém deixar mais nenhuma pergunta, tá bom? Vamos lá então. Como atuar e lidar com revisão em projeto para orçamento? Cara, a primeira coisa, para você lidar com revisão em projeto, em orçamento, tá? Então o pessoal te liga lá, ó, o orçamento estava pronto, mas teve uma revisão no projeto, você vai ter que atualizar esse orçamento. Cara, esse tipo de ligação é a pior ligação que um orçamentista pode receber, tá bom? Se o teu orçamento tá perfeitinho ali, tá prontinho, o pessoal do comercial de repente te liga falando que teve atualização no projeto. Cara, bate um ranço, assim, bate um negócio meio estranho em você, se saber que você vai ter que refazer um trabalho, é uma sensação meio estranha. Tá? Mas assim, tem artifícios e métodos que te auxiliam a trabalhar com essa maneira, que vai te agilizar esse trabalho de atualização. O que eu ensino para os alunos, cara? A questão de guardar os quantitativos de toda a obra. Então não saia fazendo orçamento de obras conforme um boi louco desenfreado. Por quê? Você seguindo o passo a passo do orçamento de obras lá, que eu ensino para os meus alunos também, você seguindo aquele passo a passo e guardando os quantitativos daquela obra, quando vier um projeto, algo que você precise fazer uma revisão no orçamento, fica tudo muito mais fácil quando você tem o quantitativo, aquele memorial de cálculo. Então não deixe apenas no orçamento, vamos supor, 30 metros quadrados de alvenaria, você fez uma planilha separada lá e perdeu aquela planilha, ou fez numa mão mesmo, quantitativo de piso, quantitativo de qualquer coisa e jogou fora. Não jogue fora, tenha o memorial de cálculo inteiro da obra. Com esse memorial de cálculo você consegue definir e separar todos os itens que vão mudar e não vão mudar. Então essa é a grande dica que eu posso deixar para você atuar com projetos de revisão para o orçamento. Você tenha o memorial de cálculo, fica muito mais fácil você fazer essa revisão de projeto, essa revisão desse orçamento depois do seu orçamento
Pronto, tá bom? Então fica aí a grande dica, tenha os memoriais de cálculo, tá bom? Não perca os seus memoriais de cálculo, até em itens fáceis, tá? É legal que você tenha, vamos supor, itens que são fáceis de pegar dentro de um projeto. Pisos você não vai no AutoCAD, dá uma área lá, um comando área, você pega pisos. Não jogue, por favor, apenas no orçamento lá, aquela área total de piso. Você joga lá, pum, 300 metros quadrados de piso. Não faça isso. Separa por regiões. Então, sala, tantos metros quadrados de piso. Garagem, tantos metros quadrados de piso. Corredor, tantos metros quadrados de piso. Quarto 1, tantos metros quadrados de piso. Quarto 2, tantos metros quadrados de piso. É importante, é interessante, porque depois de repente você tem uma alteração que mudou só no quarto 1, você sabe que vai mudar só o quantitativo do quarto 1. Fica muito mais fácil você fazer essas alterações nesse projeto de revisão. Também muitas coisas que alteram também, a alvenaria. Então, todo orçamentista cria um método de uma rota de um orçamento. Então, o que eu ensino para meus alunos lá é que você comece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Você vai pegando as alvenarias, você pega no sentido horizontal, da esquerda para a direita, e depois vertical, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e vai montando seus quantitativos, tendo seu memorial de cálculo, sabendo esse desenho na sua cabeça de como você orça, você cria esse método, essa rota do orçamento. Depois, para você fazer essa alteração, essa revisão no orçamento, tendo o quantitativo, é muito fácil você saber, alterou essa parede aqui aumentou, ou essa parede diminuiu. Você vai lá no seu memorial de cálculo, você vai ter tudo lá, a ordem do orçamento, você sabe que você tem que alterar apenas aquele quantitativo. Se você não guardou esse memorial de cálculo, você vai ter que reorçar e quantificar totalmente de novo essas alvenarias desses cômodos específicos, enfim, tá? Então, para você lidar com esses projetos de revisão, esses orçamentos de revisão, quando ligam falando para você que tem uma revisão no projeto, tenha o memorial de cálculo, que vai ser muito mais simples e muito mais fácil você refazer esse orçamento, tá bom, pessoal? Muito legal. Vamos lá. O Alan deixou mais uma pergunta aqui no YouTube, pessoal. Vamos lá ver a pergunta do Alan. Dá para fazer orçamento sem projeto? É bastante comum aqui na minha região. Alan, orçamento sem projeto não é um orçamento, tá? É uma estimativa, tá bom? Então, primeira coisa assim, orçamento sem projeto é uma estimativa. Na verdade, todo orçamento é uma estimativa, conforme eu ensino para os alunos. Porque por mais que você pegue aquelas composições prontas, aquilo está sendo composições que são números, estimativas de mão de obra, você estima que o pedreiro vai gastar de repente uma hora para cada metro quadrado de alvenaria, um exemplo só, tá, pessoal? Então é tudo estimado, você estima que vai gastar aquilo de areia para aquele traço, naquela alvenaria, enfim, naquele concreto. Todo orçamento, por mais específico que seja, é uma estimativa. Agora, o orçamento sem projeto é totalmente uma estimativa. Então, tem estimativa por metro quadrado do CUB, tem estimativa por padrão de construção, tá bom? Então, dá para você fazer um orçamento sem projeto? Dá sim. Tá? Um orçamento sem projeto dá, mas é um orçamento estimativo por metro quadrado, um orçamento estimativo por etapa de construção de obra, tá bom? Eu tenho um módulo também no curso que eu ensino para os meus alunos, onde eu ensino você a fazer estimativas de orçamento de obra, de qualquer orçamento de obra, através do CUB, através das etapas de construção, tá bom? Vamos lá, o Alan completou aqui. Digo, só com projeto arquitetônico, sem complementares. Tem também, Alan. Então, sem os complementares também vai ser uma estimativa. Você vai conseguir definir, delimitar o que você consegue ver no projeto arquitetônico. Então, por exemplo, pilares, parte estrutural que não tem no arquitetônico, parte elétrica que não tem no arquitetônico, parte hidráulica do que não tem no arquitetônico, outras partes também de saneamento, digamos que escoamento de águas pluviais que não tem no arquitetônico. Todos esses itens vão ser estimativos.
Então você consegue quantificar e precificar os itens que você consegue ver no orçamento, ali no projeto arquitetônico, mas o elétrico, o estrutural, o hidráulico, enfim, esses serão estimativos. E aí, para fazer esses orçamentos, tem algumas técnicas. Você consegue fazer o orçamento por metro quadrado de construção desses estimativos de elétrico e hidráulico, como também consegue definir por etapa de obra. Então, por etapas de obra dentro do CUB, custo unitário básico da construção civil, você sabe que de repente ali na parte hidráulica você vai gastar de 0 a 7%, na elétrica de 7 a 10% do valor total da obra. Então, depois que você já quantificou tudo e fez a composição de todos os serviços, você pega esses estimativos e adiciona as porcentagens do valor total da obra, chegando num complemento. Então dá para fazer esse orçamento também, mas é uma estimativa e precisa deixar bem delimitado para o seu cliente que aquilo é uma estimativa, tá bom? Se você tem de repente também um conhecimento maior em hidráulica, um conhecimento maior em elétrica, você consegue pegar a plantinha ali e fazer uns rabiscos ali, ó. Aqui vai ser um ponto de tomada, aqui vai ser um ponto de iluminação, aqui vai ser um joelho, de repente uma descida de água, minha caixa d'água vai estar aqui. Conseguir desenhar mais ou menos os ramais de ligação, tá? Ó, tantos metros, aqui a caixa vai estar aqui, então daqui para cá tantos metros de tubo de 25, desce um ramal aqui, enfim, você consegue fazer uma estimativa também mais ou menos, se você tem um conhecimento prévio também, se for um orçamento, digamos, pequeno, tá? Você consegue fazer esses estimativos. O que eu indico para você também não perder muito tempo, você está sendo pago para fazer o orçamento de obras, você não está sendo pago para projetar. Então é interessante, se de repente, se você demora muito tempo fazendo essas estimativas, você não está sendo pago para isso. Você está sendo pago para orçar, você é orçamentista, você não é projetista. Então também não pode perder muito tempo fazendo essas estimativas, fazendo esses desenhos dos ramais, tá bom? Beleza? Consegui te ajudar aí? Vamos lá para as próximas perguntas. Vamos lá. Aqui no Instagram, pessoal, o William mandou: para elaboração de orçamento de projetos feitos por arquitetos, posso pegar os índices do SINAP? William Ribeiro, pode sim, tá? Você pode pegar os índices da SINAP, tá? Para elaborar um orçamento de projetos feitos por arquitetos. Você pode pegar sim, tá bom? Os itens da SINAP são bem usuais. Você pode fazer as composições, utilizar as composições da SINAP para fazer esse orçamento. O que eu indico para você, se é um orçamento regional, bem local ali, tá? Use os índices, use as composições da SINAP e troque nessa composição os preços os insumos regionais. Então, preço da hora do pedreiro, o preço da hora do servente, o preço do metro cúbico da areia, o preço da unidade do tijolo. Use os índices, mas adicione os preços unitários dos insumos regionalmente, tá bom? Você pode fazer isso e seu orçamento vai ficar muito legal, muito show, tá bom? E agora a gente vai para a nossa última pergunta, pessoal, que vai ficar aqui, tá? Agradeço a todos que estão participando. Se você tem mais alguma pergunta, pode deixar que a gente vai comentar. A gente já está para indo quase 50 minutos de live. Quando eu começo a falar, eu não paro. A dor de cabeça está um pouco forte hoje, com problema de saúde que a gente está, mas a gente está aqui ajudando vocês, trabalhando com vocês, é bem legal, eu fico bem feliz, me ajuda a levantar da cama e fazer esse contato mais direto que a gente tem aqui, tá bom? Vamos lá então. Sobre a curva ABC, qual o real motivo de fazer no orçamento? Então, pessoal, o real motivo da gente fazer uma curva ABC em um orçamento de obras é a gente definir ali aqueles 20% dos itens que determina 80% do valor total da obra. Então, o real motivo da gente fazer é a gente entender do que se trata, onde a gente vai gastar mais naquela obra, onde a gente precisa especificar mais mão de obra, onde a gente precisa ter mais cuidado dentro daquela obra, porque são 20% dos itens, poucos itens que representam um grande valor. Então, qualquer alteração naquele serviço,
Qualquer alteração no preço daquele insumo vai ter uma defasagem, uma alteração muito grande no valor total da obra. Então o real motivo é entender e delimitar possíveis erros, fraudes, problemas que a gente possa ter com os preços e composições da nossa obra, definindo os custos e a curva ABC, tá bom? Esse é o real motivo, se precaver para possíveis problemas, tá bom? Muito legal, pessoal. Não temos mais perguntas, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Então a gente vai encerrando hoje a nossa live, tá? Um prazer ter vocês aqui conversando com a gente no projeto S17, onde todo sábado a gente vem aqui de repente com um assunto ou perguntas e respostas. A gente vem conversar e realmente ter um entendimento em orçamento de obras, onde eu possa transmitir um pouco de conhecimento para vocês e também absorver o conhecimento de vocês. Todos estamos aqui para crescer e evoluir juntos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, grande semana aí, amanhã domingão, vamos descansar, mas vamos começar a semana bem, trabalhando, estudando, buscando conhecimento, buscando trabalho. O momento não está fácil realmente para o nosso setor da construção civil, mas com trabalho, empenho, construção, não deixando de fazer a sua parte, você vai alcançar o seu lugar, tá bom? Grande abraço, engenheiro Paulo Andrade aqui, fiquem com Deus, pessoal, valeu!